amiga, nós chegamos finalmente ao último dia do nosso estudo bíblico. Eu quero começar introduzindo para você algo muito importante, de que caso você tenha interesse em se aprofundar em um desses temas, qualquer um desses temas ou outros temas da Bíblia, entre em contato conosco pelo número colocado na descrição, que nós iremos encaminhá-lo para um estudo mais completo. E caso você tenha também um pedido de oração, uma dúvida relacionada aos assuntos da Bíblia abordados aqui, ou qualquer assuntos relacionados com a Bíblia, também deixe a sua mensagem ali, com certeza você será atendido. Além disso, antes do estudo de hoje, que é o último estudo muito importante, eu tenho duas observações a serem feitas. Uma observação é com relação à justificação bíblica. É importante que nós tenhamos em mente, bem firmados, o conceito de que a justificação bíblica é oferecida para todos, para todas as pessoas, e que no céu e na eternidade existirão pessoas que nunca ouviram falar nem da palavra de Deus e nem de Jesus, porque elas vão perguntar para Jesus que feridas são essas em suas mãos. Mas isso não não justifica que pessoas que recebem a palavra de Deus a negligenciem. Pelo contrário, a Bíblia diz: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, este detalhe é muito importante. A segunda observação é com relação aos livros citados neste estudo. Todos eles são de autoria da escritora Ellen White, que é uma profetisa apontada e autorizada pela Bíblia Sagrada. E também, caso você queira, pode fazer um estudo mais profundo com relação a este assunto também, certo? Então vamos começar o nosso estudo de hoje, que vai falar sobre um resumo da lei de Deus e a fé de Jesus Cristo. Duas coisas muito importantes para a santificação bíblica. Então nós vimos que a santificação ela é uma carreira que deve ser completada. Então em 1 Coríntios 9:25, o apóstolo Paulo cita a coroa incorruptível que devemos receber. Certo? E também, além disso, as promessas do livro de Apocalipse são para os vencedores, como podemos conferir em Apocalipse 2:7 e outros versos. Ao vencedor dar-lhe-ei, e assim por diante, está escrito na Bíblia, certo? Então, baseado em tudo isso, nós vemos que a nossa vida espiritual, ela deve ir se aperfeiçoando e de glória em glória vamos nos transformando à semelhança do caráter de Jesus. Esta é a santificação. Então vamos lá, vamos falar agora um pouco da lei de Deus e da fé de Jesus Cristo. O que podemos dizer da lei de Deus? Em Êxodo 20, nós encontramos ali os 10 mandamentos na Bíblia. E esses 10 mandamentos são a transcrição do caráter de Deus. Um caráter santo, justo, puro e bom. E, por outro lado, a fé de Jesus Cristo é o poder do Espírito Santo para transformar o homem à semelhança do caráter de Deus. Então vamos lá, vamos falar descrever um pouco a lei de Deus, que se encontra em Êxodo 20 na Bíblia. Ela é composta dos 10 mandamentos, sendo que os 4 primeiros falam sobre o amor que devemos ter para com o nosso Deus. E os 6 últimos retratam o amor que devemos ter para com o nosso próximo. Isso mesmo, são 10 mandamentos separados em 2 tábuas. E essas tábuas, é a única mensagem na Bíblia inteira que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Veja bem, toda a Bíblia é escrita pelo Espírito Santo, através de pessoas diferentes, mas os 10 mandamentos foi escrito exclusivamente pelo próprio dedo de Deus e dado a Moisés. Não foi escrito por Moisés. E essa informação é muito importante também. Então, esta é a lei de Deus, santa, pura, justa, boa, a transcrição do caráter de Deus, onde devemos nos espelhar para encontrar os nossos defeitos e nos inspirar para fazer as mudanças necessárias, certo? Ir crescendo na vida espiritual.
através da fé de Jesus Cristo. E como é essa fé de Jesus Cristo? Bom, Satanás também tem a sua fé. Ele também acredita em Deus e acredita em Jesus Cristo. Sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas a fé de Satanás é uma fé que não é operante. E a fé de Jesus Cristo é uma fé operante. A fé de Jesus Cristo é o exemplo que Jesus Cristo nos deixou de uma fé operante. Podemos citar um exemplo que é uma advertência muito importante na Bíblia, que é um exemplo negativo, mas é uma advertência que a Bíblia Sagrada nos deixa muito importante ao estudarmos a vida de Eli. Eli, no Antigo Testamento, era um sacerdote. E ele viveu a sua vida inteira servindo nos templos como sacerdote. E ele orava a Deus e pedia perdão pelos seus pecados. Mas ele não tinha uma fé operante, uma fé capaz de tomar as atitudes necessárias para poder se livrar do pecado. Então, e da negligência. Então, Eli era negligente com práticas que seus filhos faziam dentro do templo de Deus, práticas envolvendo prostituição e roubo. E Eli era negligente. E Deus passou uma vida tendo paciência com Eli, aguardando a transformação de Eli, que não ocorreu. E Eli e seus filhos morreram de morte muito trágica. E Eli morreu caindo sentado de um lugar muito alto e quebrou o seu pescoço. Então, nós esperamos que Eli esteja no céu, tenha ganhado a salvação. A Bíblia não fala, mesmo que no momento que quebrou o pescoço, ou um pouco antes, que ele tenha se arrependido e tenha ganhado a salvação. Nós esperamos isso. Mas para que passar uma vida inteira? É difícil? Sim. A conduta correta dele seria muito difícil. Depor os seus filhos do serviço sagrado, denunciá-los, devolver aquilo que foi roubado, evitar a prostituição com as coisas sagradas de Deus. Mas, infelizmente, ele passou a vida inteira e não tomou essas atitudes necessárias. Então, nós devemos saber que o caminho da santificação é um caminho estreito, não é o caminho mais fácil, é o caminho mais difícil, mas é o caminho que vai nos levar para a salvação eterna e para a eternidade. Então, que fique essa lição para cada um de nós, que podemos orar e pedir forças a Deus a cada dia, entregar a nossa vida, entregar o nosso dia, entregar a nossa vida a Deus, para que Ele nos dê forças para tomar as posturas corretas e ficar do lado de Deus, porque chegará um momento onde cada um deverá prestar contas a Deus, onde cada um deverá tomar a sua decisão, ou a favor do bem ou a favor do mal. E neste conflito não existe meio termo, como nós vimos. Existe apenas o bem e o mal. Então, meu objetivo com esse estudo é ajudar a fortalecer primeiramente a mim e também a todos, a vocês que estão assistindo, através da fé na palavra de Deus, e que nós possamos buscar a Deus, buscar o Espírito Santo para estarmos nos preparando dia após dia, nos aperfeiçoando. Se por acaso cairmos, que nós nos apeguemos a Deus, nos arrependamos, confessamos a Deus e seguimos em frente neste processo da santificação. Então, que Deus abençoe você, a sua vida. Fique com Deus.